Nossa conversa hoje é boa e é com o mais jovem vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro nessa legislatura 2013-2017 ou 2016, 2013-2016 ou 2017? 2016. Esse é o nosso queridíssimo Marcelo Queiroz, vereador pelo Partido Progressista. É isso aí, PP. Tudo bem contigo, Marcelo? Tudo bem, Ronaldo? Prazer estar aqui no programa. Espero um bom mandato, né? Representar os meus eleitores. Eu tenho certeza que você vai fazer isso. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, os protocolos dos sábios de Sião, a mentira do século, a arte judaica medieval para a peça, a Confederação Israelita Brasileira que faliu e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Marcelo, eu tenho tido a alegria e o prazer de conversar com você no nosso programa Confronto Manchete, que vai ao ar todas as sextas-feiras falando de política. E você, como vereador mais jovem da cidade do Rio de Janeiro, com 28 anos de idade, tem demonstrado uma qualidade, uma capacidade grande de compreensão das questões da cidade do Rio de Janeiro. Eu pergunto a você, estamos preparados para a Copa das Confederações, com o Maracanã ainda a meio pau? Estamos preparados para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas? Ou se não estamos preparados, você acredita que vai dar tudo certo? Eu acho que ainda temos muito o que fazer. Mas o Brasil tem essa tradição, né? A gente sempre deixa as coisas para o final, mas eu acho que a gente está bem preparado sim. A gente passou por um Pan-Americano que acho que o medo era muito maior e conseguimos realizar. Eu acho que a Copa do Mundo é um evento, para quem está acostumado com futebol aqui no Brasil, né? O Rio de Janeiro principalmente, não tão complicado. Já as Olimpíadas é um evento que exige uma logística muito maior, mas aí a gente tem bem ou mal 2 anos para pensar no tema. Ô Marcelo, o prefeito Eduardo Paes resolveu aniquilar com o ex-prefeito César Maia. Agora, a última é ter fechado o Engenhão. Qual é a sua opinião a respeito dessa questão? Eles estão mesmo brigando, eles que já foram casados? Eu acho que ali tem um parecer, né, técnico. Minha única preocupação é que a gente perdeu o Engenhão na véspera da Copa das Confederações, que seria o estádio para qualquer problema com o Maracanã, ele estava totalmente adequado. Mas se a questão de fato for segurança, parece que o relatório vai ser divulgado essa semana, e eu acho que a partir do relatório a gente vai ter aí a notícia. Mas eu acho que talvez seja um dos exemplos para diversos outros equipamentos públicos que a gente tem no Rio de Janeiro, e não só feitos na gestão do César, mas em outras gestões anteriores também, que a gente tem que também estar sempre investigando, vendo se eles estão em condições de utilização. Em princípio, eu confio muito no que o Eduardo Paes faz, porque eu acredito que ele tem uma vocação inerente à alma dele com relação à Prefeitura do Rio de Janeiro. Entendo que ele seja um prefeito nato e hereditário aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele recebeu uma herança complicada do padrasto César Maia dele, mas ele está tocando essa cidade muito bem. E eu entendo que se ele mandou fechar, é porque realmente deve haver algum problema sério. E realmente uma desgraça no Rio de Janeiro, ou mais uma desgraça no Rio de Janeiro hoje em dia, é para fechar para balanço. Então acho que ele está coberto de razão. Mas eu pergunto a você, onde é que você está, com o que você está envolvido hoje? E a Comissão de Justiça e Redação, está indo bem? Está indo bem. Hoje a gente assumiu a Câmara de Vereadores, nesse início de mandato a gente já fez muita coisa. Então a gente foi escolhido para a Comissão de Justiça e Redação. A gente é você mesmo, né? Eu e minha equipe, né? Tá certo. Política você não faz sozinho. Então, a gente conseguiu essa vaga na Comissão de Justiça e Redação, que eu acho que é muito estratégica. Todos os processos passam pela nossa mão. Com isso, você tem uma visão da Câmara muito maior, né? Você tem a noção do que está acontecendo. Conseguimos criar a Comissão Especial de Consolidação Legislativa, que é um problema do Rio de Janeiro. Você tem muita lei, a população não tem acesso às leis, é muito complicado para quem não é advogado, até para quem é advogado é complicado, mas para a população em geral que não tem formação jurídica, é um emaranhado de leis sobre diversos temas, então a gente está tentando organizar cada lei, fazer uma lei específica para um determinado tema e com isso facilitar a vida do cidadão, facilitar a cobrança do cidadão nessas leis. E um trabalho muito grande na questão aí são 3 temas que eu trabalho. O primeiro é o esporte, o segundo é empreendedorismo e o terceiro é o turismo, que são os focos do meu mandato. E como é que você está se sentindo na Câmara
como eu já fui tratado, pato novo que mergulhava lá naquela lagoa, como é que você está se sentindo como pato novo na Câmara dos Vereadores? A Câmara, eu não fiz parte da última legislatura, mas é uma opinião de quase toda a mídia, das pessoas que trabalham lá, dos funcionários da casa, que o nível e a qualidade da Câmara melhorou muito nesse mandato. Então você tem pessoas simbólicas, inclusive o ex-prefeito acho que é uma delas, né, fazendo parte dessa legislatura. Então eu estou tendo uma facilidade, por enquanto, nas relações. Eu acho também pelo meu perfil, que é um perfil que é um pouco diferenciado em questão não só geográfica, que eu represento uma parte da cidade, que são pouquíssimos vereadores que atuam nessa área, e o segundo que com temas maiores, mais amplos. E qual é a parte que você representa? Hoje meu voto é bem concentrado na Zona Sul. Minha ideia é conseguir, daqui a 4 anos, estar em toda a cidade. Acho que existe ainda espaço para um vereador que atue de forma mais ampla. Eu não concordo muito com essa visão do vereador de bairro. Eu acho que isso é uma visão muito pequena, muito feita para cidades menores. E eu acho que ser vereador do Rio de Janeiro propicia você a pensar grande, a ter uma reeleição e depois conseguir avançar na política. Eu acho que foi o caminho do Eduardo Paes, é o caminho dos secretários que hoje cercam o prefeito, foi o caminho do governador Sérgio Cabral. Então eu espero que, talvez, não sei se vou ter a mesma sorte que eles, mas minha ideia é tentar avançar nesse sentido. E como é que é a tua relação com os anteriores, com os antigos, com as vestais da Câmara dos Vereadores? O César Maia não foi vereador anteriormente, mas foi deputado federal, foi secretário de Finanças do governo Brizola, foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, elegeu um sucessor, voltou à prefeitura novamente. Como é que você se dá com ele? A relação com o César é positiva. Acho que a vantagem do César Maia na Câmara de Vereadores é que ele tenta ser bem pragmático e objetivo. Ele é extremamente competente e inteligente. Ele é inteligente e eu acho que a vantagem, a sobrevivência dele exige isso. Ele tem que ser mais pragmático do que fazer aquela oposição, que tem até alguns que fazem, que é aquela oposição por oposição, que ficam criticando. Oposição burra. E aí acho que quem está na oposição por oposição não resolve nada da vida do eleitor, do cidadão. Você tem visto o César votar nos projetos do Eduardo Paes? Não só do Eduardo, mas ele tem feito uma gestão muito focada na na melhora da estruturação da Câmara de Vereadores. Então, um exemplo, a mudança e a melhora nas instalações da Câmara. Ele tem defendido muito isso. Então, ele entendeu que ali precisa. Acho também porque já foi prefeito. Você acha que ele tem pretensão a ser presidente? Eu acho que não. Acha que não é por aí? Acho que não é por aí. Qual é a ideia dele política na tua avaliação? O que você espera que ele venha a mexer no tabuleiro de xadrez dele? Qual é a mexida que ele vai dar? Ele fez agora uma comissão extraordinária, especial, em relações internacionais. E eu acho que o objetivo dele é esse. Arrumar voto na Lua, em Marte? Não, na verdade ele quer, pelo que eu tenho lido e pelo que ele tem falado, é uma vaga na Câmara do Parla Sul, né? Sim. Que vai representar, que vai ficar em Montevidéu. Então, ele vai mudar para lá? Eu acho que sim. Eu acho que é o seu caminho, que eu acho até um caminho muito justo para uma pessoa que entende. Eu acho que é o perfil dele, um acadêmico, acho que é o local exato, ideal. Qual é o caminho que a Câmara vai tomar, na tua opinião, nessa legislatura? O que é que vai ser enfrentado pela Câmara mais profundamente? Que tipos de problemas você acredita que a Câmara vai para cima deles para resolver? Acho que a questão do transporte vai ser muito discutida na Câmara dos Vereadores. A gente já teve aí algumas mudanças que eu acho que agora vão ficar mais claras, porque uma coisa é você, enquanto está em obra, você tem a questão da Transolímpica, da Transoeste, que hoje fica muito no imaginário das pessoas, mas que eu acho que quando for inaugurada vai virar uma discussão que vai abrir portas para outras mudanças na área viária. Eu acho que essa seria uma das maiores discussões hoje que eu vejo. E outras são umas questões que são polêmicas, mas que eu tento até... Hoje a maior questão, talvez a mais polêmica, é da questão da internação compulsória do crack. Que, no meu ponto de vista, não tem nada de polêmico. Polêmico porque o pessoal de esquerda levanta a questão do direito humano e por aí afora, como se não fosse também do direito humano o sujeito ficar livre dessas figuras que andam aí traficando e bebendo, cheirando, injetando esse tipo de droga que acaba matando o cara. Exatamente, eu sou muito objetivo e pragmático. Acho que esse é talvez um dos meus traços, desde a época de movimento estudantil, né, que eu comecei naquele movimento estudantil, fui um dos poucos que não fui do movimento estudantil de esquerda. Acho que nesses últimos 10, 20 anos é quase
uma exceção ao que existe no movimento estudantil. Então, acho que tem que ser objetivo. Pode botar 45 anos ou 50. Então, na questão do crack, eu acho que esse talvez seja um problema que eu acho que a prefeitura está atuando de modo correto, tem que de fato internar, a pessoa não está em condição de escolher o que quer. Então, acho que são questões bobas, mas que tomam muito nosso tempo. Você está satisfeito com essa decisão que você tomou de buscar a política? Estou satisfeito. Eu acho que tem muitas outras pessoas que gostariam de entrar na política e muitas vezes são desincentivados pela sociedade. As pessoas não entendem que a política é talvez a única forma de mudança concreta na sociedade. Por isso que eu entrei na política e eu acho que a gente tem que incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Você com 28 anos, sendo detentor de um grupo de votos que te deu um mandato, você tem uma carreira profícua pela frente, você tem muita coisa para fazer, com calma, com tranquilidade. Eu, por exemplo, perdi o passo quando eu decidi me candidatar a deputado federal num momento em que eu, tendo voto para ser estadual, deveria ter continuado na Câmara dos Vereadores, porque eu tinha poder naquela época, eu sabia o que eu estava fazendo, eu já tinha aprovado uma quantidade enorme de leis, eu tinha espaço na mídia quanto eu quisesse, fui primeira página de todos os jornais em diversas oportunidades, fui autor de leis importantes e deixei isso de lado. O próprio César Maia recebeu das minhas mãos, já sancionada pelo anterior prefeito, a lei favela, que se transformou no Favela Bairro, e eu perdi o pé, perdi a mão, perdi o pé, perdi o tempo necessário para poder obter os resultados do meu trabalho político, para poder beneficiar outras pessoas na sociedade, além das milhares e milhões de pessoas que os meus trabalhos na Câmara beneficiaram. Fiz leis para judeus específicas, hoje mesmo é um feriado judaico que a Câmara Municipal consagrou, e hoje é feriado judaico no Rio, em São Paulo, em Brasília, porque nós estamos na Páscoa judaica, que é também um meio tempo entre a Páscoa católica ou cristã e as nossas ideias e atividades passadas aí de 3.000 anos, que são oriundas da recepção de Moisés com as tábuas da lei e a saída do Egito, essas coisas que você está careca de saber, apesar de estar cheio de cabelo, careca sou eu. Enfim. E eu quero dizer a você que você é um rapaz centrado e calmo, você precisa ter muita calma, porque a política é como o céu nublado. Se você olha para cima e abaixa os olhos e olha de volta, você viu uma figura antes e você assiste um minuto depois uma outra história completamente diferente. Quem está embaixo amanhã está em cima, quem está do lado está embaixo no dia seguinte e assim sucessivamente. Como é que você está se dando com teus companheiros de Câmara? Eu tive uma experiência boa, acho que apesar de ser novo na Câmara, ter uma idade, ser mais novo na Câmara, eu antes de ser vereador perdi 2 eleições, né? Então acho que talvez a minha vitória nessa eleição teve um quê que eu acho que é essencial na política, de sorte também. Como é que foi a evolução dos teus eleitores? Quantos votos você teve na primeira ou na segunda? Eu fiz na primeira 4.500 votos, eu fui presidente do Diretório de Estudantes da PUC, tinha feito 4.000 votos, então você acha que por ter 4.000 votos dentro da PUC você vai ter 20.000? Fui candidato, fui surpreendido negativamente, fiz 4.500 votos. Na época eu fiquei chateado, hoje eu entendo quanto que não podia ser diferente. Significa esses 4.500 votos, porque uma coisa é uma eleição que você disputa num sindicato, numa associação, onde você tem 2 candidatos, e uma eleição de vereador que você tem quase 2.000 candidatos. Fui candidato a deputado estadual, na época eu dobrei minha votação, fiz 8.400 votos, e na terceira vez fiz 8.900. E eu acho que o mais interessante da minha história é que eu não tenho parente na política, vim de fato do movimento estudantil, então é uma das críticas que fazem as pessoas que não são tão de esquerda, que geralmente tem esse viés, e eu acho que eu sou a prova exatamente que é possível chegar sem indicação política, sem ter parentes na política, sem ter uma grande estrutura de campanha, é possível ganhar uma eleição. Nós vamos chegar a tratar da tua eleição no próximo bloco. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Marcelo Queiroz, do PP, e que com 28 anos de idade conseguiu, com seus 9.000 votos, chegar à Câmara Municipal, onde ele hoje é vereador. Já voltamos, não saia daí. Marcelo Queiroz no ar para conversar contigo. Marcelo, como é que você fez a tua campanha?
Minha campanha foi lastreada nos amigos, né? Então, eu tenho uma vantagem que eu tive muitos amigos dos diretórios de outras faculdades. Eu tenho uma força muito grande num tema que no Brasil está muito esquecido, que é a questão do esporte universitário. Eu fui presidente de um evento que se chama Jogos Jurídicos, que reúne todos os estudantes de Direito, e com isso eu fui fazendo amizades. Na época eu era mais novo, tinha 23, 24 anos, eu tive a sorte dessas pessoas, até pelo nível das faculdades de instrução, foram crescendo, né? Então quem era estagiário virou advogado, hoje já chefiam alguns advogados. Então eu acho que foi nesse grupo de amigos que eu consegui meus votos, que são votos mais focados em votos de opinião, que hoje a vantagem que eu tenho é que são votos bem pessoais, que eu consigo contar nos dedos onde estão essas pessoas. Ao mesmo tempo, acho que é meu desafio, que a gente consiga crescer num outro público, que é prestando serviço, realizando, e manter os votos também, que é dando atenção e prestando contas do que eu tenho feito, né? E como é que os teus eleitores têm recebido o teu trabalho? O que eles têm dito para você? Eu acho que tem recebido muito bem. Eu tento, acho que meu maior benefício hoje, eu tenho uma comunicação direta com todos eles através das redes sociais. Então, Facebook, Twitter, e-mail, mala direta. Então eu procuro estar sempre alimentando para eles saberem o que está sendo feito. Volta e meia você sofre uma crítica aqui, é questionado numa votação, mas eu tento ser bem, explicar, pelo menos todo mundo que me pergunta dentro das redes sociais o porquê de um voto, eu tento explicar. Porque eu acho que talvez quem já viveu a Câmara de Vereadores sabe que às vezes a realidade que é tratada na mídia não é a mesma realidade na Câmara dos Vereadores. Me conta um pouco da tua família. Quantos irmãos você tem? O que teu pai faz na vida? Por que você foi ser advogado? Eu não tenho irmão, sou filho único. Meu pai é advogado, foi procurador-geral da Fazenda, hoje aposentado e diretor na CNC, Confederação Nacional do Comércio. Minha mãe também é advogada, e foi daí que surgiu. Eu fui aluno do Colégio Santo Inácio, participei do movimento estudantil no colégio, fui para a PUC, na época eu era federado em vôlei, aí assumi a Associação Atlética de Direito, aí fui para o Centro Acadêmico de Direito, depois fui para o Diretório de Estudantes. Então foi uma escadinha que, graças a Deus, hoje terminou na Câmara de Vereadores e que espero que continue, né? Seu pai e sua mãe, como é que vem a tua profissão de político profissional? Ou a tua profissão de político? No início eles foram contra, mas eu acho que a grande vantagem foi exatamente essa. Depois de eu ter me formado, consegui a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, prestei o concurso, cheguei a trabalhar um tempo na FINEP, então eles viram que eu estou na política porque gosto, não porque preciso, e eu acho que a vantagem nossa é exatamente essa, que a gente tem independência e sabe que um dia se acontecer algum problema na política, você tem onde sobreviver. E na advocacia, você chegou a operar advocacia, clientes? Eu sou pós-graduado em Direito Tributário, então cheguei a ter alguns clientes. As campanhas atrapalharam um pouco, porque quando você vai para a política, você tem um pouco um preconceito, às vezes. Porque às vezes o sujeito pensa que não dá tempo para você atender a clientela e atender ao eleitor, né? Exatamente. Então, depois que eu ganhei a eleição, eu larguei de fato o escritório. Mas tenho uma experiência e procuro estar sempre atualizado, pelo menos no meu direito tributário, que até eu acho muito útil para a Câmara dos Vereadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem noção de que o teu sobrenome Queiroz é um sobrenome judaico? E que você tem a cor da pele oriental absolutamente judaica? E que você tem os traços físicos judaicos? Você tem essa noção? Alguém já te contou isso? Algumas pessoas já me falam, então, mas não tinha todas essas informações. Depois eu te mostro um livro que a gente tem aqui, onde você vai achar teu sobrenome lá e por onde a tua família andou antes de chegar por aqui. Isso é ótimo. Vou te mostrar. O livro se chama Dicionário de Sobrenomes Sefaraditas. Ele está esgotado e dificílimo encontrar, até em sebo você não encontra. Mas são cerca de 4 milhões de sobrenomes judeus, absolutamente judeus, que você tem no Brasil e que estão absolutamente também perdidos e convertidos a outras religiões. Maravilha. Esse é um assunto bacana, um assunto legal. A pergunta que eu te faço, o que lei que você gostaria de fazer, hein, para beneficiar essa cidade? Eu já entrei com alguns projetos de lei. Um regulando a questão do incentivo ao esporte universitário escolar, uma isenção de ISS, esse talvez seja um dos projetos. O segundo é um projeto que vem
não é meu, já vem sendo discutido pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, que eu dei entrada também, que é o Código de Contribuintes do município do Rio de Janeiro. Também eu acho que é um avanço. Outra questão, e aí entra aí a questão judaica de todas as religiões, para regular o turismo religioso na nossa cidade. Também porque a cidade do Rio de Janeiro é conhecida pelos grandes atrativos turísticos, mas esse turismo religioso, que é muito forte na nossa cidade, talvez não tenha sido regulado, sinalização, então tem alguns aspectos. Então são algumas leis e eu tenho trabalhado muito através de indicações, que é uma forma que o vereador tem de dar sugestões formais ao prefeito. Então você não pode realizar algumas coisas, eu tenho quase já 15 indicações só nesses dois meses de mandato, que eu acho que é uma forma de eu documentar o que eu penso para o prefeito. Como é que está a relação com ele, com o Eduardo Paes? Você conversa com ele, visita o prefeito, ou ele manda te chamar? Como é que funciona? Sou um vereador que eu entendo bem essa separação do legislativo e do executivo, então eu procuro de fato quando eu preciso e muito baseado em projetos. Então na minha última ida eu fui pedir três indicações que eu fiz. Uma na questão da arena para os artesãos do Rio de Janeiro, que era um projeto no sentido do que existe na Bahia, o mercado modelo da Bahia. A gente reunir num local todos os artesãos do Rio de Janeiro, que já vem sendo feito um trabalho muito grande na Secretaria Estadual de Desenvolvimento pelo Júlio Bueno, e que eu pretendo transformar em realidade. Você conhece o projeto da Caçula sobre artesanato e o evento que eles vão, já é o 7º evento que eles fazem anual? Conheço o projeto em si. O diretor-geral desse projeto é um grande amigo nosso, é o Roberto Santos, que eu quero colocá-lo em contato com você. Será um grande... E vai ser bom, eu acho que para você e para ele, porque ele precisa que esse assunto seja regulamentado e é um caminho lindo para você, porque é uma feira que tem mais de 20 mil frequentadores, com cursos, com todo o aparato que a pessoa precisa para poder aprender a trabalhar com artesanato, dentro daquela linha de prazer que tem com tinta, outro com juta, outro com trabalhos manuais. Tem pessoas que são, inclusive, deficientes físicos, que trabalham com os pés, com a boca. Enfim, eu acho que vale a pena esse contato e eu vou fazer esse encontro rapidamente, se Deus quiser. Agradeço também. Outro ponto que eu também tenho desenvolvido, até foi destaque, é a regulação desses novos esportes. Então agora você tem um esporte que se chama slackline, que é desenvolvido na praia do Rio de Janeiro, que eles utilizam os coqueiros da cidade e penduram uma fita, as pessoas ficam circulando naquela fita. E aí se equilibrando na fita. E uma das coisas que a gente notou é que os coqueiros caem, porque as pessoas ficam usando, o peso é muito grande. Então a gente deu uma solução, já apresentou até um exemplo de mobiliário urbano para a gente evitar a queda de coqueiros na... só montar um mobiliário urbano para tirar do coqueiro e colocar o slackline em outro tipo de circunstância que segure. Exatamente. Eu tento dar sugestões, acho que proativas para a cidade. Acho que... Então vou te dar uma boa sugestão. Eu, pelo menos, considero uma boa sugestão. Procura legislar no sentido de que PMs e policiais, PM não, mas os policiais guardas municipais, e aí isso acaba passando para a PM, porque vai ser muito fácil um deputado copiar essa lei para o Estado, regulamentação da pista de rolamento fechada que vira calçadão nos domingos. É impossível você andar a pé com patins, bicicleta, motocicleta, eventualmente carro de lixo, carro da PM, carro do bombeiro, carro da Polícia Municipal, da Guarda Municipal. Fechou aquilo ali, não pode passar nada a não ser gente andando. Para isso você tem a ciclovia. E se a ciclovia for pequena, você pode eliminar uma faixa e transformar uma das faixas de rolamento da pista da pista fechada numa pista para motores e patins e patinetes e bicicletas e todo o resto. Então estou te sugerindo a ideia é ótima, amanhã a gente já prepara a indicação, inclusive dando crédito a quem de fato deu ideia. Eu tenho muito crédito lá, deixa quieto. Não, com certeza. Não precisa disso não. Manda brasa que eu já vou ficar feliz de quando acontecer, procurar um policial ou um guarda e ele não me dizer: não tem lei para isso, eu não posso fazer nada. Porque a maioria do servidor, ele acha melhor não fazer nada. E como nós também, eu fui, você
servidor público, a gente tem que mostrar para esses caras, através de legislação, que eles são obrigados a fazer. Com certeza. Muito bem, então vamos continuar com o teu trabalho na Câmara dos Vereadores. Você já tem turma na Câmara dos Vereadores? Já tem aquele com quem você gosta de falar? Já tem aquele com quem você não gosta de falar? Como é que tá isso? Não, acho que hoje em dia não tem isso, até porque acho que não teve nenhuma votação tão polêmica. O que eu tenho, meu partido tem uma uniformidade grande, são 3 vereadores, mas os 3 se entendem muito bem. A base aliada hoje também está bem unida, né? Então você tem um bloco, meu partido não faz parte do blocão, né? Que é para o Rio Melhor, mas no meu caso eu estou totalmente em conformidade. Então acho que a gente é uma maioria que discorda em algumas votações. Eu tive uma votação semana passada que foi o único que eu votei contra. Qual a questão do zoneamento da cidade e questão de gabarito também, da mais-valia, que hoje está centralizada na Prefeitura, na Secretaria de Urbanismo. Parece que os vereadores querem voltar a ter o poder sobre o tema. E eu concordo que eu acho que a Secretaria de Urbanismo é de fato quem deve tocar isso para ficar mais organizado. Como é que você acredita que nós estejamos em termos de preparação atlética para os Jogos Olímpicos? Você acha que o Brasil vai fazer boa figura nas Olimpíadas ou você tem dúvida? Eu tenho dúvida. Eu acho que até o problema maior federal, né, na questão dos atletas, porque as verbas maiores estão centralizadas no Ministério do Esporte. Agora eu tenho um trabalho muito grande, que eu acho que não foi, talvez, os últimos 20, 30 anos, não foi o perfil das políticas de esporte no nosso país, que é o desenvolvimento do esporte escolar e universitário, que é feito nos Estados Unidos de forma bem sucedida. Eu acho que eu sou adepto da gente copiar o que é bem sucedido no mundo. Então eu acho que tem um potencial hoje, se você for ver a lei de incentivo federal do esporte e a lei estadual do esporte, ela não permite que um colégio municipal, estadual, particular ou privado, uma universidade também particular ou pública, seja proponente de um projeto. Então hoje, se uma escola quiser reformar um ginásio, não pode. Agora uma empresa privada pode ter, uma associação, uma ONG, um clube, pode ter esse benefício da lei. Então eu sou favorável a gente conseguir voltar a dar espaço para o esporte escolar universitário, criar uma liga de colégio no Rio de Janeiro. O custo é muito baixo para o benefício que traz. Ô Marcelo, com toda a franqueza e sinceridade, se tiver crítica pode fazer. Qual é o sentimento que você tem com o nosso confronto Manchete das sextas-feiras, pela Rádio Manchete? Eu acho que é um programa bem, bem diferente, porque permite o maior número de visões possíveis. Então, já participei de alguns, com os mais variados vereadores e deputados, os bem radicais de esquerda, os bem radicais de direita. E eu acho que isso faz o programa um pouco diferente dos outros programas. É o ponto fora da curva, eu acho que é isso que torna ele tão atrativo para a população. Você se sente bem fazendo o programa? Me sinto muito bem, até porque eu acho que política você tem que de fato partir para o confronto, como diz o nome programa. Do programa. Volta e meia, você sai dali, tem uma discordância, o vereador quando sai dali fica chateado porque você... Mas eu acho que política é isso, você ficar chateado com toda opinião contrária que você tiver, o lugar certo não é na política, aí tem que procurar outra profissão. Qual é o teu sentimento a respeito do nosso queridíssimo, entre aspas, Marcos Feliciano? Você acha que ele está agarradinho lá na comissão da qual ele não quer cair? Ou você acha que ele vai acabar sendo apiado daquela atividade? Eu acho que apiado não vai ser. Como qualquer comissão e qualquer casa legislativa, é feita pela proporcionalidade dos partidos. O partido dele está segurando a onda? O partido dele está segurando a onda. E uma coisa que eu acho que talvez seja um erro aí das posições antagônicas é que o alarde que vem sendo feito em cima disso dá mais força ao próprio mar. É o que ele quer. E é o que está acontecendo, o que aconteceu. Está na mídia em tudo que é lugar. Exatamente. Hoje, talvez, se ele fosse candidato a deputado, a votação dele seria 5 vezes maior do que foi. Então, eu sou meio contra esse tipo de alarde. Eu acho que só você consegue dar mais voz a esse tipo de personagem. Muito bem. Segundo bloco encerrado, nós vamos partir para o terceiro confronto aqui com o meu amigo Marcelo Queiroz, vereador de 28 anos à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e que está na sua primeira legislatura com 9.000 votos. Já voltamos, não saia daí. Marcelo, ouvi dizer que você é a favor
do imposto para as grandes fortunas. É verdade isso? Não, eu sou totalmente contrário. É mesmo, rapaz? Tem Por quê? até o livro publicado contra. Você escreveu o livro? Escrevi um livro. A gente foi até minha tese na pós-graduação de Direito Tributário. Aí as pessoas não entendem exatamente o que significa isso. E aí, Então explica pra gente. Para dar uma ideia, né? O imposto de grandes fortunas primeiro é cobrado sobre o patrimônio. Então você pega tudo que você tem, seu apartamento, seu automóvel, suas propriedades, vê quanto você tem de patrimônio. E hoje o projeto de lei que tramita na Câmara, na verdade são 7 projetos, mas eu vou dar exemplo de um, que é da Luciana Genro, que eu acho que se eu pudesse ser contra uma pessoa, Luciana Genro é exatamente meu antagônico, né? O que ela tem de radical de esquerda. E ela fala que grande fortuna é 500 mil reais. Então significa dizer que quase todo o Rio de Janeiro vai ter que pagar por ano 2% sobre todo o patrimônio que tem acima de 500 mil reais. Então você imagina todo ano você pagar 2% sobre tudo que você tem. Ela quer terminar com o patrimônio da pessoa. Exatamente. Porque num período determinado de 50 anos, o camarada não tem mais um tostão para pagar e ele também não tem dinheiro nenhum. E eu vou contar assim, um exemplo da minha família. Por exemplo, minha avó comprou um apartamento no Flamengo, quando um apartamento do Flamengo não tinha um valor que tem hoje. Então hoje um apartamento do Flamengo é 500 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Assim como todos os imóveis em Copacabana, em Ipanema. Ela mora lá. Ela mora lá. Isso não significa que ela seja milionária, nem que ela tenha 2% para pagar. Exatamente. E aí as pessoas confundem, porque elas às vezes misturam, por exemplo, o que eles chamam de imposto de grandes fortunas nos Estados Unidos e no Brasil. O imposto de grandes fortunas nos Estados Unidos é nada mais do que uma alíquota do imposto de renda, que a gente já paga uma alíquota incrível de enorme. Quem tem ali aquela verba maior que 6, 7 mil reais já paga 27,5%. Agora eu te pergunto, esse conjunto de 7 projetos que estão tramitando em Brasília, isso vai ser votado quando? Na verdade, Ou alguém está empurrando com a barriga, é isso? Não, a gente chegou a trabalhar, eu cheguei a trabalhar no Senado, um tempo, o senador Doanelli, a gente tem um trabalho para tentar segurar, mas uma hora isso vai chegar para votação. E preocupa porque as pessoas não têm essa noção. Então, quando fala em grande fortuna, o sujeito pensa em grande fortuna. E os deputados estão interessados em pagar 2% sobre os seus ganhos? Mas o problema o problema é que geralmente os deputados não têm as suas exceções, né? Então, o meu medo é exatamente esse, porque quando você faz uma lei serve para todo mundo e os deputados dão o seu jeito. Então, quem tem muito dinheiro contrata um bom advogado tributário, bota o dinheiro na empresa, tira o dinheiro para fora do país, vai com dinheiro para a Europa e a classe média que paga o pato. Ô Marcelo, e o banco de pele? Você acredita que realmente, se o Rio de Janeiro tivesse um banco de pele adequado, como você imagina que deva ser, os incêndios deixariam menos vítimas? O banco de pele, a ideia surgiu, até infelizmente, na questão do acidente que a gente teve na Botkiss. E ali, a ideia surgiu vendo noticiário, que a pele veio da Argentina. Eu fui estudar o assunto, hoje você tem 6 bancos de pele no Brasil. Na Argentina, que é um país muito menor em termos de população, você tem quase o dobro, tem quase 12 bancos de pele. E no Rio de Janeiro não existia. Então a gente está fazendo um trabalho, ouvi algumas pessoas, professores que trabalham no Miguel Couto, no Andaraí, e o mais interessante do banco de pele é o custo, porque você tem um paciente sem ter essa película, sem ter essa pele, custa muito mais, porque ele fica muito mais tempo ocupando o leito, do que o paciente que já consegue, no dia que sofreu a queimadura, no banco de pele. Então ele é melhor do ponto de vista de ser muito mais rápido o tratamento, com isso diminui o custo, e de ser muito mais humano, né, que a pessoa sente muito menos dor. Então a gente está trabalhando, eu tive uma reunião muito boa com o secretário Sérgio Cortes, que ficou de ver se a gente consegue, eles estão fazendo agora o banco de ossos no INTO, essa nova instituição aí de saúde aqui do nosso estado. E aí ele se comprometeu agora a lutar pelo banco de pele, vamos ver se a gente consegue até o fim do ano. Me conta um pouquinho do teu interesse, da tua preocupação e principalmente da tua investida na questão do turismo no Rio de Janeiro, porque eu sei, você mesmo declarou aqui que o assunto é um assunto que te agrada bastante, no qual você quer intervir pesado. Quais são as ideias? Eu acho que o Rio de Janeiro, com a pacificação, né, com as vitórias que a gente teve com o Sérgio Cabral, com o Eduardo Paes, a gente acabou com o primeiro problema que seria do turismo, que seria a segurança. Então hoje o Rio de Janeiro não é uma cidade que gere insegurança para quem vem de fora.
Mas a gente tem o segundo passo, que seria a internacionalização da nossa cidade. Então hoje, por exemplo, os restaurantes quase, talvez em Copacabana, mas nos outros bairros não tem cardápio inglês. A sinalização de rua deixa muito a desejar. Na questão, por exemplo, religiosa, que eu tenho projeto, então você não tem os templos das mais diversas religiões, muito simbólicos, às vezes não tem indicação, sinalização. As linhas de ônibus turísticas são pequenas. O Corcovado agora está fazendo um trabalho de informatização da venda de ingressos. Então são pequenas coisas que no fundo tornam um grande problema. Eu estou defendendo também o turismo, que talvez seja um local que seja do coração de todos os cariocas, que eu comparo muito. No futebol é uma América e no turismo é Paquetá, que anda abandonada. Poderia uma ilha dentro de uma metrópole, é algo quase... Você vai falar isso para o europeu. Uma ilha habitada e com todos os requisitos de uma pequena cidade. Exatamente. Se você fala isso na Europa, isso para eles é uma loucura, né? É um grande ponto turístico. Então tem várias coisas que eu acho que a gente pode tentar avançar. Como é que tá Paquetá? Tem hotel lá? As praias estão limpas? Você tem ideia? Não, tá muito a desejar. A gente visitou 2 semanas atrás. Eles têm um problema na questão de transporte, que os horários... Parece que a violência urbana lá também é braba. Também é grande. Mas eu acho que e por ser pequeno, eu acho que quando você tem um local pequeno é muito mais fácil você trabalhar. Podia ser um bairro modelo, eu acho que é nesse sentido que eu pretendo dar as minhas sugestões, pretendo trabalhar. E o futebol carioca? Como é que você sente a queda do nosso futebol em relação, não ao Brasil, porque o Brasil está em queda, futebolisticamente falando, mas em relação aos clubes europeus, por exemplo, que eram considerados os clubes que tinham jogadores com a cadeira dura, que não sabiam se defender de um drible, de um Garrincha, ou de uma mudança de velocidade de um Pelé. E agora a gente vê um Neymar que aqui come a bola e quando chega para jogar contra um clube europeu, contra uma seleção europeia, morre na praia. Como é que você vê isso? Eu acho que os clubes tiveram aí um grande problema, a questão de administração, que não é de hoje, né? Na verdade, hoje eu acho que até o movimento é de recuperação. Mas passaram uns 20 anos aí abandonados e muito presos àquele sistema, talvez jurídico, de um clube de futebol, sem fins lucrativos, e não pensaram no futebol como negócio. Outro problema é a questão dos esportes olímpicos, que aí vem minha defesa do esporte escolar e universitário. Porque o clube de futebol, ao invés de cuidar só do futebol, ele cuida de 20, 30, 40 esportes. Então, o que ele ganha no futebol, às vezes, serve para pagar a conta do vôlei, do basquete, da ginástica olímpica, da piscina. Então, isso eu acho um problema, falta foco nos clubes de futebol. Isso não é um problema, talvez, do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil. E aí você vê, por exemplo, a vantagem de um São Paulo, que você tem um foco muito maior nessa questão de futebol. Eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais simplificar, tornar de fato mais atrativo. Eu acho que a mídia atrapalhou muito também com a entrada da internacionalização do futebol. Então, eu vejo na minha idade, o que interessava era a disputa. Eu sou botafoguense, era Botafogo, Flamengo, Vasco. E hoje em dia, meus primos, meus sobrinhos, as pessoas que eu tenho que são menores, minha afilhada, ela torce pro Real Madrid. Ela não tem a camisa do time dela, mas tem a camisa do Real Madrid. Então tem que existir um trabalho, talvez, no Ministério de Esporte e do Turismo, de internacionalização das marcas, que talvez seja a nossa maior marca, né? Um dos nossos grandes produtos, que é o futebol. Na medida em que a gente conseguir produzir administração competente e profissional nos clubes, muito dinheiro vai entrar. Porque o futebol é um gerador de recursos inesgotável. Eu que milito no Flamengo e que fui candidato à presidência e que hoje sou um dos conselheiros gestores do clube, eu vejo como uma boa administração pode levar um clube como o Flamengo à redenção. Eu vou te dar um pequeno exemplo. O teu Botafogo demorou 1 ano para alcançar 6 mil sócios torcedores. Você sabe disso? Sei disso. O Flamengo alcançou em 1 dia e meio. Começou ontem, hoje já está fazendo 7.500 sócios torcedores. É impressionante. Isso significa dizer que num período de 1 ano, o Flamengo vai ter 1.100.000 sócios torcedores, pagando ao Flamengo 20, 30 reais por mês. Isso significa dizer que o Flamengo, nessa linha, pode vir a ter alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais para gastar com atletas profissionais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu sou sócio proprietário do Botafogo, né? E uma das coisas que mais me revolta talvez seja o número de votantes. Isso
já vem acontecendo há algum tempo, do clube. Mas isso é em toda a agremiação, não é só no Botafogo. Por exemplo, o presidente do Botafogo eleito com 500, 800 votos, que eu acho que até para ele enfraquece, na verdade, o poder de mas, na verdade, não há mais votos lá. As pessoas não vão votar, não tem interesse. Exato, não tem. E a administração clubística hoje é no sentido no mau sentido de afastar o associado da entidade. E na questão do Flamengo, eu tenho, na verdade, a boa notícia, né, que eu também tive acesso a alguns dados do Flamengo, achei fantástico o trabalho que vem sendo feito, inclusive a gente conseguiu, foi aprovado inclusive hoje, a medalha ao nosso presidente do Flamengo. Que bom, Eduardo. Exato. Bandeira de Melo, ele merece, é um bom homem. Está aprovada hoje, eu acho que tem que... Quem é que propôs, você sabe? Marcelo Queiroz. É mesmo, cara? Beleza. Você gostou de ganhar do Flamengo, né? Aí homenageou o presidente. Na verdade, eu estou homenageando a boa gestão e, de fato, tem que ser homenageado. Eu acho que todos os vereadores concordaram e vai ser um evento para provar vamos lá fazer uma festa. Você conhece os filhos dele? Eu conheço, na verdade, tem algumas pessoas, eu conheço ele teve lá no gabinete e mostrou ser uma pessoa altamente qualificada. É verdade. O grupo dele é muito qualificado. É verdade. É uma turma muito boa e eu estou muito feliz de estar envolvido com eles lá, trabalhando e tentando fazer do Flamengo um clube como ele deve ser. Meu querido amigo, nós estamos encerrando essa sua primeira participação, que eu espero que seja a primeira de muitas aqui no Menorá na TV, e eu quero oferecer a você os microfones e as câmeras do nosso programa para que você faça as suas considerações finais e se despeça dos nossos telespectadores. Primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, eu tenho participado dos nossos debates na rádio. Eu acho que a vantagem é exatamente, é muito difícil hoje você ver pessoas querendo debater política, e é exatamente na política que está a mudança. Então acho que a gente tem que continuar debatendo, tem que avançar, espero de fato que esse seja um dos primeiros de vários outros. Espero crescer na política, conto com a sua colaboração, de todos que estão aqui me assistindo. E dessa forma deixar aqui meu e-mail, que é marcelo@marceloqueiroz.com, minhas redes sociais, Marcelo Queiroz, no Twitter, Facebook, meu gabinete, que é 3814-2086. Então quem tiver alguma ideia, alguma sugestão, mesmo que não seja, talvez de plano municipal, uma coisa que eu possa atuar, mas sempre a gente encaminha, faz uma indicação para o prefeito, envia para o governador, através do partido dá uma sugestão para o presidente da República. Então, deixar o meu gabinete de portas abertas para todos vocês. Beleza, é um prazer conversar com gente inteligente, gente jovem, gente que significa o futuro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, e é bom a gente ter um garoto com 28 anos de idade interessado em política e fazendo um trabalho sério, decente, digno e, mais do que isso, que merece aplauso dentro de um colegiado de pessoas que representam todos os bairros, todas as categorias, todas as classes sociais da cidade do Rio de Janeiro, dentro de uma casa legislativa que é a casa de representação política da cidade, que é a Câmara Municipal, que você sabe, fica lá na Cinelândia. O nosso querido Marcelo Queiroz já deixou os e-mails, os endereços, os telefones e o endereço também do gabinete dele. Se você precisar conversar com o vereador, eu tenho certeza absoluta que ele vai estar lá prontinho para te atender. E se não tiver uma solução imediata, ele vai estudar o teu problema e vai encontrar um jeito de te ajudar. Não saia daí, volte quarta-feira que vem, porque nós vamos estar novamente no ar, no canal 14 da NET, esse que você está assistindo, com o Menorá na TV às 10 horas da noite. E também todos os horários que você já se acostumou a assistir às nossas reproduções. Estão aqui embaixo na telinha e contamos com você. Até lá. Hava